Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Solange. Aqui realizamos um estudo em conjunto, né? A diferença só que eu li um pouquinho antes, né? E aí a gente vai aqui poder discutir temas interessantes, passagens deixadas aí pelo nosso irmão maior Jesus Cristo, e já dando condição para receber também o tratamento espiritual, né? No qual nós aqui estamos na casa para isso, para nos fortalecer, e Ele com certeza nos auxilia aí nos embates da vida, nos dando mais força para enfrentar os desafios e principalmente superá-los, né? De maneira que é importante a gente fazer a subida, a gente abrir bem os corações, se tiver algo que nos preocupe, vamos entregar mesmo. E na entrega, é aquilo que eu disse no começo, falar, Senhor, seja feita a sua vontade em minha vida. Porque Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós, né? E hoje o tema é bem interessante, é um tema, inclusive atual, né? Imposições, do livro Renovando a Atitude, de Hamed. E assim, para a gente iniciar, vamos entendendo o que significa essa palavra imposição. Não é difícil, todos aqui já, né, conhecem muito bem, mas só relembrando, né, imposição é aquela ação de obrigar alguém a aceitar algo, né, uma determinação. E, em contrapartida, nós vamos vendo o quanto é importante o bom senso cristão, né? O quanto é importante a gente ter a capacidade de tomar as decisões, considerando as consequências, né, e as realidades de cada situação. Não se deixar simplesmente levar pelas imposições, sendo... vamos dizer, vítima, entre aspas, ou aqueles que a provocam. Então, nós vamos entender esse processo. E, para isso, a gente vai lembrar que nós todos, sem exceção, né, fomos criados por Deus. E com um objetivo único. Qual é esse objetivo? Um de cada vez, porque senão, né, nós somos muitos, então não dá, né? Qual o objetivo de a gente ter sido criado pelo Pai? Alguém falou, evolução, né? Então, esse é o objetivo maior, né? O Pai poderia até nos criar perfeito, sabemos disso, né? Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, poderia. Agora, se a gente pensar, raciocinar bem, qual seria o nosso mérito? Se já fôssemos criados perfeitos. Não teria, né? De maneira que Ele nos deixa essa possibilidade de caminharmos com as nossas próprias pernas. E isso é maravilhoso, pois Ele confia na nossa capacidade, na nossa condição de aprendizado, de crescimento e de evolução. E para isso Ele nos deu esse planeta lindo, né? A nossa morada. Planeta Terra, o planeta azul, é aqui que nós fazemos, né, as nossas experiências, como estamos fazendo nessa oportunidade divina que é a vida. E o mais fantástico de tudo, que nesse processo nós não estamos sozinhos. Olha que maravilha! Não estamos sozinhos, né? Ele nos deixou o nosso irmão maior, Jesus Cristo. E Ele próprio, como governador espiritual do nosso planeta, encarnou entre nós, nos deixando o caminho para a nossa evolução, os meios pelos quais nós teríamos condição de fazer a nossa edificação espiritual, nos tornando pessoas melhores a cada dia, pois Ele nos deixou o seu exemplo. E assim, a lição que nós vamos estar estudando está baseado numa das passagens de Jesus. E essa passagem nos diz o quê?
todos aqui já ouviram, já leram, né? Que não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem que o macula. Então, é o que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem procede do coração. E é o que torna impuro o ser humano. Então, nós vamos ver exatamente disso. Que o coração, nós vamos depois, até mais na frente, avaliar um pouquinho, mas é do coração que parte os maus pensamentos. É do coração que parte os adultérios, os assassínios, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. É do coração que parte tudo isso. Às vezes a gente pensa, não seria do pensamento? E nós vamos ver que não, que ele parte exatamente do coração. Então, de forma que não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai. É aquilo que o coração está cheio. E aí nós vamos entender esse contexto que Jesus nos traz, esta passagem. Esse contexto da época se trata do lavar as mãos antes do se alimentar. E aí a gente pensa, mas isso é normal, né? Um ato de higiene. Eu lavo as mãos antes do almoço, do jantar, de um lanche, enfim. Mas na época de Jesus, o lavar as mãos antes das refeições era para tirar qualquer impureza que eles absorverem em contato com outros ao seu redor no dia. Então, como que se dava isso? Veja, se eles estivessem na rua e viesse um leproso, eles não podiam nem chegar perto, porque eles iam se tornar impuros. Se tivesse uma pessoa sangrando, um ferimento, a pessoa ferida, eles não podiam chegar próximo da pessoa para prestar qualquer auxílio, porque isso os deixaria impuro. E se uma mulher no período menstrual os tocasse, eles seriam impuros. Então, eles usavam esses rituais do lavar as mãos, porque às vezes sentou em algum lugar que alguma dessas pessoas nessa condição estava. Então, para evitar qualquer impureza, eles lavavam as mãos. Então, o conceito era esse na época. Por isso que Jesus, naquele instante, deixou essa mensagem, que não é o que entra pela boca do homem que o deixa impuro, mas é o que sai. Naquele momento, ele foi vítima de preconceito. Por isso que eu vejo que, quando eu falei que o tema é atual, quando a gente vai falar de imposições, está ligado, inclusive, com os preconceitos, né? Porque nasce dele. E preconceito todo mundo sabe, né? Que é uma opinião, um conceito formado sobre algo, alguém. Muitas vezes um pré-julgamento sem nem ao menos analisar a situação. E hoje, em pleno século XXI, nós ainda vivenciamos isso em nossa sociedade. O preconceito ainda está presente, e com isso as imposições no modo de ser, de falar, de parecer, de se vestir, de forma que é o que sai da boca do ser humano que o contamina. Mas o quê? As injúrias, as calúnias, a maledicência, a mentira, o falso testemunho. E aí nós vamos vendo, né, que as coisas como essa é o que deixa ele realmente impuro, porque é o que ele mostra, o que ele é, o que está em seu coração. E aí eu deixo uma reflexão para todos nós, por uma autoavaliação. E qual é essa autoavaliação? É a gente analisar agora interiormente, assim, fazer mesmo essa autorreflexão. Como está o meu coração hoje? Como está meu coração? Porque as coisas que saem pela boca é o que vem do coração. Será que ele está cheio de mágoa? Será que está cheio de melindres? De pré-julgamentos? De raiva, de rancores? O que eu estou guardando no meu coração? E aí nós vamos vendo
como é importante cuidarmos do nosso coração. O quanto é importante, porque é lá que vai sair o que é bom, o que é ruim. É de lá que nós vamos construir ou destruir. E aí nós estamos falando de nós. E aí a gente deixa, de lado as falsas aparências. Porque em toda a época da humanidade a gente teve regras, a gente teve imposições. E aí nós entendemos que hoje vale muito mais, dado o conhecimento que nós já chegamos na nossa evolução, vale muito mais ser do que parecer. Não adianta viver como se fosse uma vitrine. Quando a gente vai no shopping, a gente não vê vitrine. Eu adoro ver vitrine. Eu acho que tem alguém aqui que também gosta. Então, a gente vai e olha aquelas vitrines bonitas, mas é pura aparência. E o conteúdo? Então, o que nós estamos trazendo é exatamente isso. O que está aqui dentro do meu coração? Não adianta só parecer. Eu preciso também ser. E se hoje eu abraço essa doutrina, como cristão, é importante que eu siga, diante dos ensinamentos de Jesus, não fazendo para o outro o que eu não quero para mim. Essa é a regra áurea. E aí nós vamos caminhando e vivendo muito melhor. E aproveitando as vidas. Porque essa não é a primeira encarnação. E nem será a última. Nós já tivemos muitas e muitas experiências. Erramos? Acredito que sim. Mas o que é importante não é o que passou. Ele construiu, claro, o que hoje nós somos. Mas é importante que daqui para frente eu busque fazer a minha parte da melhor forma possível, sendo luz aonde quer que eu esteja. Eu não sei se vocês lembram os meninos cantando a oração de São Francisco. Exatamente. Se a gente lembrar de cada frasezinha dele, nós vamos vendo que nós vamos estar sendo fiéis colaboradores na extensão do bem. Bem que começa em nós, bem que se estende ao nosso lar, bem que se estende a todos os locais onde nós estivermos. Isto é aproveitar a vida. Não é sair para a gandaia, Aproveitar a vida é abraçar as oportunidades que eu estou tendo hoje. São desafios? Tudo bem. O que a vida está querendo me mostrar com esses desafios? E seguir em frente, porque se o Pai confiou em nós para estarmos hoje encarnados, por que nós vamos duvidar da nossa capacidade? Nós podemos sim seguir, firmes e fortes, superando e crescendo dia a dia, porque a vida é muito rápida. Se a gente lembrar aqui de quando a gente era pequenininho, até o momento atual, não parece um piscar de olhos? Parece, passou muito rápido. E hoje nós estamos aqui. E em breve, como ninguém vai ficar para semente, graças a Deus, nós estaremos na espiritualidade nos reencontrando e nos preparando por uma próxima existência para que a gente possa prosseguir através das vidas sucessivas até atingir o propósito maior que até foi dito, a evolução. E assim, aí nós vamos, vida após vida. Hoje eu estou como Solange, mas já fui Joaquim, Manuel, Maria, Julieta, Juliana, muitas personalidades. E o que a gente não aprende em uma vida, a gente aprende em outra. E assim a gente vai caminhando passo a passo. E dentro desse tema, é muito importante a gente lembrar também que nós, seres humanos, somos um verdadeiro campo magnético. Ou seja, nós atraímos pessoas e situações de acordo com o nosso mundo interior. Ou melhor, até o nosso mundo mental. De forma que, analisando por esse parâmetro, nós vamos perceber as nossas companhias quais são. Como anda, o meu pensamento? Nós vamos vendo quais as companhias que se encontram ao meu lado, não só encarnado,
mas também de desencarnado. Por isso que eu chamo a atenção quanto ao olhar. Como que anda o meu olhar hoje? E o olhar aqui envolve tudo aquilo que a gente traz diante de uma leitura, diante da mídia, do que a gente se permite absorver. Né? Porque hoje a gente tem que fazer um filtro. Né? Internet, isso tudo, WhatsApp, Facebook, e a gente precisa, diante de tudo que está à nossa disposição, começar a usar a nossa sabedoria para filtrar aquilo que de fato está me fazendo bem, absorver, ler, ver, e aquilo que não está me fazendo bem, para ter um equilíbrio. E, inclusive, o olhar aí também envolve o pré-julgamento. Lembra que nós falamos dos preconceitos, das imposições? Eu até vou lembrar uma historinha que, se eu não me engano, eu contei até sábado. Um casal que é recém-casados, foram para o apartamento. E aí, todo dia, né? O começo é uma beleza, né? Fazer cafezinho da manhã, arruma dali, todo dia vamos tomar café junto, festa, tal. Senta, e aí começa a conversa, tal. Aí a janela da cozinha dava visão para a janela da lavanderia do outro apartamento. E ela olhava assim, e ela falava, olha, a nossa vizinha não sabe lavar roupa. Veja só, você veja aqueles lençóis, aquela toalha, como que está? Olha, se eu conhecesse ela, eu ia dar umas dicas, né, de como deixar a roupa mais bem lavada. E no dia seguinte, ela fazia toda a mesma coisa. Aquele ritual, tomar café, alegria e estar junto, ela observava o vizinho e falava, aquela roupa não está bem lavada, ai, se eu encontrar no elevador, eu vou dar umas diquinhas para ela. E assim foi, até que um dia, ela acordou, olhou, e falou, gente, ela aprendeu a lavar roupa. Falou para o marido, veja só, tá bem, eu acho que alguém deu alguma dica para ela, hein? Alguém falou alguma coisa. Ele falou, não, meu amor, eu acordei mais cedo e lavei a vidraça. Então, veja, muitas vezes é o nosso olhar que precisa ser cuidado. Como que nós estamos vendo, como que nós estamos interpretando as coisas, como que nós estamos avaliando e tomando cuidado quanto ao julgamento, né? Porque não faz bem. Criamos um campo energético, aquele casal, isso é uma realidade, acontece, aquele casal feliz da vida iniciando a união, mas veja quantas negatividades desnecessárias acabam sendo trazidas para o lar. Por isso que mais um convite para que a gente analise os nossos pensamentos. Veja, a gente já analisou ali o coraçãozinho, o olhar, e como que anda os meus pensamentos. Porque às vezes a gente anda igual uma nuvem, né, sobre a cabeça, cheia de raios e chuva. É aquela historinha do Hardy e do Lippe, que é da minha época. Muitos jovens não vão lembrar. Mas o Hardy vivia falando o quê? Então, veja, tem mais gente acusando idade aqui, mas tudo bem. Não tem problema, eu entendo. Pois é, ó céus, ó vida, ó azar. E aí vive a vida reclamando, se lamentando. E aí encontra um ou outro que está na mesma faixa, só aumenta a nuvem, só aumenta os raios, só aumenta a tempestade. Porque atrai, lembra? Não só encarnado, mas também desencarnado. Então, quando a gente deixa que o sol brilhe, a gente vai ser igual o Lippe do desenho. Vai dar certo, vamos conseguir, eu dou um jeito. É o otimismo, é a confiança, é a esperança, prevalecendo nos momentos difíceis. Porque quando tudo é um mar de rosa, é uma beleza viver. A dificuldade está quando vem os desafios. Aí a gente começa um muro de lamentação. Então, cuidado, porque quando a gente faz isso, a gente coroa o mal. Então, tudo ganha um peso maior. Por isso que com Jesus, o fardo é leve e o jugo é suave. Então, mais uma vez, importante
esta lembrança, para que a gente vigie os pensamentos e mantenha um padrão elevado para viver bem. E eu acredito no que eu vou dizer agora, que nós nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para sermos felizes. Muitas vezes nós deixamos de ser, por quê? Porque a gente vive na nuvenzinha com raio, porque a gente vive igual o hard, porque a gente coroa as coisas negativas e esquece das coisas boas da vida. Se eu fizesse aqui uma introspecção para que a gente voltasse aí lá para o passado de alguns anos e falasse assim, cada um marque no papel o que mais marcou na sua vida, o que mais ficou ali presente que você lembra no momento. Uma vez eu fiz isso numa sala com os alunos. E é interessante, né? Eu falei para eles irem até onde eles se lembrassem. Alguns anos atrás, enfim, a maioria já era adulto, então dava para ter uma boa janela de lembranças. Sabe qual foi o resultado? Alguém faz ideia? Começaram assim, eu lembrei quando eu quebrei a perna. O outro, não, eu lembrei também quando eu quebrei o braço. Nossa, eu lembrei quando eu me separei. E aí, as coisas que mais doeu foram as lembranças. Mas esqueceram quando a perninha se recuperou, quantas bolas foram chutadas, né? Quando o braço estava tão bom que pegava, fazia, acontecia. Quando se casou, as coisas boas, né? A festa. E deixa, porque não coroa isso. Então, essa é para que a gente pense, esse é um ponto para que a gente pense e veja o quanto é importante e o equilíbrio das emoções. Alguém aqui já assistiu Divertidamente? Muito bem. E é assim, eu acho que todos deveriam ver, né? Porque ele fala sobre as emoções. E nós vamos perceber que o equilíbrio das emoções é fundamental para a nossa vida, né? Quando a gente deixa descompensar, né, para uma emoção mais do que a outra, a gente percebe que a coisa não acaba indo muito bem. E aí a gente vai alimentando o coraçãozinho, não com coisas tão boas assim, né? Então a gente precisa fazer essa avaliação, essa reflexão, para avaliar o que está saindo da minha boca, de fato. Quais são as palavras que eu estou levando para o meu companheiro, para a minha companheira, para os meus filhos, para a minha mãe, para o meu pai, para o meu amigo, para o meu chefe, para os meus amigos, para todos. Porque as palavras, elas podem fortalecer o outro, mas também pode destruir o outro. De maneira que vale a pena refletir antes de falar. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Pensar se o que eu vou falar é útil, o que eu vou falar é verdadeiro, e se o que eu vou falar realmente vai construir algo bom. Aí acaba aqui a questão da maledicência, né? De falar de quem não está presente, de apontar pontos negativos. A gente vai percebendo dessa forma o quanto é importante manter palavras de otimismo, de esperança, de construção, de auxílio. Porque senão, se a gente deixa se arrastar por tudo que vier na mente e naquele momento transformar ali em palavras, a gente acaba discutindo por coisas tão bobas. Já perceberam? Sem necessidade vem uma discussão à tona. E aí não faz bem. Não faz bem para nós, não faz bem para o outro. Agora, as palavras que constrói, isso cria um campo energético à nossa volta que nos favorece. É igual um bumerangue, o que vai e volta carregado de energias positivas, assim como o negativo, vai e volta carregado de energias negativas. E a gente percebe, diante de tudo isso, que está em nossas mãos. Não está nas mãos de ninguém esse processo de edificação espiritual. É nosso. E eu posso, se eu quiser.
Você veja do começo que eu disse, Deus confiou em nós, por isso que nós estamos encarnados num momento como esse, de transição. Agora, será que eu estou confiando em mim mesma para fazer todo esse trabalho interior? A gente, às vezes, é mais fácil se colocar na posição de vítima. A vítima, a culpa é de quem? Do outro. Do outro. Se ela fosse melhor cozinheira. Se ele fosse mais carinhoso. Se fulano parasse de beber, de fumar. Nossa, eu estaria numa condição melhor, eu ia conseguir ficar mais calma, tranquila, dominar a minha impulsividade, a minha impaciência, a minha intolerância, mas eu estou colocando na mão do outro. E esqueço que isso está nas minhas mãos. E nada também, isso é muito comum acontecer, da síndrome de Gabriela. Como que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, né? Eu morri assim, sempre Gabriela. E assim, é muito comum as pessoas acharem que, olha, não tem jeito. Eu sou assim mesmo, não vou mudar. Sim, tem jeito sim, é possível sim. Né? Aquela história, pau que nasce torto, morre torto, não morre não. Nós podemos estar em nossas mãos. Eu digo que a gente está com a faca e o queijo na mão. Cortar depende de nós. E é esse o trabalho que nós temos nessa abençoada encarnação. Lutar contra as imposições que vêm de nós mesmos, pelas nossas crenças limitantes, pela forma de ver, sentir as coisas, ou que vem externo. Então, no momento que eu me posiciono como cristão, tudo fica mais fácil para prosseguir como a lagarta que se transforma numa borboleta. Ele fica um período no casulo, se fortalecendo, deixando suas asas firmes, fortes, para que no momento que ele esteja preparado, ele saia e alce voos. E assim somos nós no casulo da vida. Nós vamos a cada encarnação nos fortalecendo, para que um dia a gente possa alçar voos como espíritos perfeitos. E isso é possível por isso que Deus nos criou, como foi dito. E como nos diz Chico Xavier, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E aí cabe o quê? A autoanálise. Não é para analisar o outro. Se o companheiro, se a companheira, se o irmão, a irmã ou o filho tomaram decisões diferentes, ou se eles agem de uma forma como eu acredito que não seja mais adequada, eles estão fazendo o aprendizado deles. O importante é que eu dê o meu exemplo, que eu faça o meu melhor, porque todo mundo um dia vai despertar. Se não for hoje, nessa vida vai ser em outra, em outra. A gente tem toda a eternidade. Agora, o que é importante é que a gente não deixe de trabalhar, de vivenciar o que nós hoje acreditamos como espíritas cristãos. Como o sonho de Jacó, quando ele sonha com uma escada iluminada, e lá no topo, alguém representa cada um de nós no processo evolutivo. Porque a evolução, como diz um ditado chinês, ele não se faz de elevador. Mas a evolução é degrau a degrau. É passo a passo. E esse passo é nosso, é individual. É claro que nós ajudamos aqueles que estão à nossa volta, mas quem tem que caminhar com as próprias pernas somos nós. Lembra que Deus não nos cria perfeito, mas cria em condição para que a gente alcance a perfeição pela nossa escolha e pelo nosso trabalho, pela nossa determinação. E assim, nós, com aqueles que estão à nossa volta, nós vamos auxiliando, sem imposição, mas com exemplo. E com isso a gente finaliza
Eu acho que é a primeira vez na história que eu consigo terminar mais cedo. Mais cedo assim, dentro do horário, né? Eu agradeço muito, eu não sei se ficou claro ou não, mas é um convite aí para a nossa reflexão, né? Porque a vida, estar na vida é sensacional. Poder ter a oportunidade de tomar as decisões, de fazer as escolhas, de seguir este ou aquele caminho, é maravilhoso. E mais fantástico ainda, é quando a gente compreende o grande projeto de vida que é seguir Jesus. Porque aí tudo fica mais simples e mais fácil. Então, que Deus possa nos fortalecer nas nossas escolhas e nos ajudar a seguir como verdadeiros cristãos.